A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Quero que pensem por um instante na casa de vocês. O que ela representa? Para a maioria de nós, uma casa é sinônimo de segurança, de refúgio. É o lugar para onde corremos quando o mundo lá fora se torna hostil. É onde criamos nossos filhos, compartilhamos nossas refeições e guardamos nossas memórias mais preciosas. É o nosso porto seguro. Agora, quero que você faça uma pergunta a si mesmo, com toda sinceridade. E a sua vida? A sua identidade? Seus sonhos? Seus relacionamentos? Sua paz interior? Sobre qual fundamento você está construindo tudo isso? Estamos edificando nossa existência sobre um alicerce firme, capaz de suportar as inevitáveis tempestades, ou sobre algo que pode se desfazer ao primeiro sopro de adversidade? Ao longo desta semana, nossa jornada espiritual nos levou a refletir sobre temas profundos. Falamos sobre o cansaço da alma, aquele peso que todos nós sentimos, e sobre a busca incessante por um refúgio seguro. Vimos o convite de Jesus em Mateus 11, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos", como um chamado ao descanso verdadeiro. Aprendemos sobre a importância de uma gratidão que floresce não apenas nos dias de sol, mas também em tudo, como uma âncora para a alma. Mas talvez em algum momento, um pensamento tenha surgido em seu coração. Se eu oro, se sou grato, se busco a Deus, por que as dificuldades ainda vêm? Por que as tempestades ainda se levantam contra mim? E aqui, meus irmãos, está uma das verdades mais cruciais e libertadoras do Evangelho. Jesus nunca nos prometeu uma vida livre de tempestades. Ele, que é a verdade, nos preparou para a realidade. A chuva cai sobre a casa do justo e do injusto. A crise financeira, a enfermidade, a perda de um ente querido, a traição de um amigo. Essas são as tempestades da vida, e elas virão para todos. A fé não nos isenta da tempestade, ela nos firma durante a tempestade. Então, se o problema não é a vinda da tempestade, a questão central que definirá nosso futuro é outra, muito mais profunda. Qual é a qualidade do nosso alicerce? No final do Sermão do Monte, o maior sermão já pregado, Jesus conclui com uma parábola simples, mas de um poder avassalador. É uma história que serve como um espelho para a nossa alma. Encontramos em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. "Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda." Vamos desvendar os símbolos desta parábola? A casa é a nossa vida, é tudo o que somos e tudo o que construímos. Nossa carreira, nossa família, nossa reputação, nossa saúde mental e espiritual. A tempestade, com sua chuva, rios e ventos, representa as adversidades inevitáveis. A chuva são as tristezas que caem de cima, as angústias. Os rios que transbordam são as crises que surgem de repente, as pressões que nos cercam. E os ventos são os ataques externos, as palavras de dúvida, as ideologias contrárias à fé, as perseguições. Notem algo crucial. A mesma tempestade atingiu as duas casas. A diferença não estava na severidade da crise, mas no fundamento. A areia é um alicerce instável. É construir a vida sobre a opinião dos outros, sobre o sucesso material,
sobre a beleza física, sobre a própria inteligência, sobre sentimentos passageiros. A areia é tudo aquilo que o mundo nos oferece como seguro, mas que se move e se desfaz. E a rocha? Jesus é explícito. A rocha é ouvir as suas palavras e praticá-las. A rocha é o próprio Cristo. É um fundamento que não se corrói com o tempo, não se abala com a cultura, não se move com as crises. É a verdade eterna e imutável de Deus. Amados, construir a casa sobre a rocha não é um evento único, mas um processo diário, intencional. É uma obra que exige esforço e dedicação. E quais são os tijolos e o cimento que usamos para essa edificação? São exatamente as práticas espirituais que o Senhor tem nos ensinado. O primeiro tijolo é a oração e a leitura da palavra. Ouvir estas minhas palavras. Isso é mais do que uma leitura superficial. É meditar na Escritura. É permitir que ela molde nosso caráter. A oração é o nosso diálogo constante com um grande arquiteto, onde recebemos as plantas e as instruções para o dia. O cimento que une tudo é a gratidão. Lembra da cesta da gratidão? Quando praticamos a gratidão em tudo, estamos espalhando o cimento da confiança sobre nossos tijolos. Estamos dizendo: Deus, mesmo que a parede pareça torta aos meus olhos, eu confio em Ti, o construtor. As vigas de sustentação são a confiança e a entrega. Falamos sobre o cansaço e o jugo de Cristo. Construir na rocha é ativamente entregar o bardo. É escolher confiar na firmeza da rocha, em vez de confiar na força dos nossos próprios braços para segurar as paredes. E por fim, a prática. Jesus disse: "E as pratica". A fé sem obras é morta. Praticar é perdoar quando é difícil. É amar quem nos persegue. É ter integridade no trabalho. É servir ao próximo. Cada ato de obediência é um tijolo a mais, assentado firmemente sobre a rocha, Cristo. As duas casas da parábola, por fora talvez, fossem idênticas. A diferença só apareceu quando a tempestade veio. Muitos hoje estão construindo vidas que parecem belas e fortes por fora, mas seus alicerces estão na areia movadiça do mundo. A tempestade virá, para mim e para você. A questão que ecoa através dos séculos, vinda da boca do próprio Jesus, não é se a tempestade virá, mas como ela nos encontrará. Ancorados na rocha eterna ou à deriva na areia da instabilidade. Eu quero te convidar neste exato momento a fazer uma inspeção sincera na sua construção espiritual. Quais áreas da sua vida, seus relacionamentos, suas finanças, sua paz interior, seus planos para o futuro estão solidamente firmadas na palavra de Deus? E quais áreas você, honestamente, construiu sobre a areia da sua autossuficiência ou dos valores do mundo? Hoje é o dia de começar a mover a sua construção. Não há condenação para quem percebeu que construiu no lugar errado, mas sim um convite amoroso do Mestre Construtor. O mesmo Jesus que disse: "Vinde a mim", é aquele que pode firmar seus pés e sua vida sobre a rocha. Comece hoje. Assente um tijolo de oração. Passe uma camada de cimento de gratidão. Erga uma viga de confiança. Que o Senhor te dê a sabedoria do homem prudente. Que Ele te dê a força para edificar uma vida que não apenas resista às tempestades, mas que sirva de farol e refúgio para outros. Que a sua casa permaneça inabalável, para a honra e glória de Deus Pai. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.